Fala, nação havaiana, começando mais um vídeo no canal hoje para falar a nossa avaliação de quem vai subir, de quem vai cair na Série B, aquela tier list. Pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar sua opinião nos comentários, se concorda com a gente, se discorda. Primeiro, uma deferência, um agradecimento especial ao nosso novo patrocinador, Cascais e Nunes. Pensou seguinte, pensou Cascais e Nunes. Então, estou aqui, eu, Felipe Leite, junto com o Fernando, para a gente fazer essa tier list. Lembrando, deixar o like. E aí, Fernando? Fala Felipe, fala galera, não esquece do like, compartilhar o conteúdo aí com vocês. Já peço desculpa pelo meu som que não vai estar dos melhores, eu não estou em casa hoje para a gente fazer já com o nosso setup tradicional aí, qualidade de áudio e vídeo do Easter Havaí que a gente sempre está tentando melhorar para vocês, mas espero que dê para entender o que eu estou falando. O Felipe já falou que está tudo certo com o som, mas peço desculpas porque não é esse belíssimo microfone que o Felipe está usando. Hoje também o Felipe vai estar no comando, mas vou estar aqui um pouco diferente, né? Mas vamos que vamos fazer então esse tier list que é bem pedido por vocês. E como o Felipe falou, a gente separou já em 5 categorias. Ô, Felipe, se me permite, eu vou colocar na tela aqui, Claro. que eu já vou explicando também. Acesso, briga por G4, meio de tabela, briga por Z4 rebaixado. Aí você pode também colocar no comentário ali acesso, tu bota ali os 4 times, briga por G4, aí tu bota os times. E só explicando, tá, galera? A gente não colocou já, por exemplo, ali acesso, Curitiba e Atlético Paranaense, não. A gente não tá pré-selecionado, é porque não tinha espaço ali para botar todos os escudos aí, botei ali no cantinho. Mas é isso, Felipe, queres puxar aí? Vamos começar falando do nosso Leão, então, né? Então, primeiro time, o Avaí. Então, a gente vai. Posso começar falando. Acho que o Avaí vem melhor que na outra temporada, não que o elenco do Avaí seja extremamente superior, acho que tem um nível parecido. É, mas tem algumas questões que me deixam com o pé atrás desse time do Avaí. Primeiro é o fator reposição, acho que o Avaí não tem um banco muito qualificado, uma peça que sai, a outra que entra tem um decréscimo. As contratações, eu não tenho nenhuma grande reclamação a falar das contratações que chegaram, mas o fato é que são jogadores que não têm experiência na competição. O Mendes, o JP, o Léo Reis, o Renan do Caravaggio, são jogadores que nunca jogaram a competição e podem dar certo. Eu acho que são boas contratações no geral, assim, são jogadores que são jovens, tirando o Mendes, que é um outro caso à parte, né? Mas são jogadores jovens que ainda querem algo na carreira, que podem ter esse espírito de Série B. O Léo Reis, pô, jogou competições segunda divisão de Mineiro, jogou agora a primeira divisão, se destacou, vai querer essa oportunidade do Avaí se dar bem, o próprio Renan do Carvalho, mas não tem como a gente saber. E o principal fator, eu acho que é o treinador. É, a gente já elogiou a contratação do Jair Ventura, gostou, um treinador que foi bem em Série B em 23, a única Série B que ele disputou, ele conseguiu um acesso, um aproveitamento de campeão, né? Ele pegou um time em 11º e conseguiu ascender, né? Mas ele acabou de chegar, então a gente não tem como saber se ele vai dar certo ou não. Como os próprios jogadores, o time do Avaí tem dificuldades que a gente já viu no estadual, apesar do título, né? Que o Avaí foi campeão com empates, né? No mata-mata e está 6 jogos sem vencer, então tem dificuldades, mas sem qualidade também no time do Avaí. Acho que o time do Avaí, se baseando no elenco dos outros times, que não tem nenhum time incrível na Série B, né? A gente pode ver que não tem nenhum time daqueles ditos G12 do futebol brasileiro, mas claro, tem times como o Atlético Paranaense, enfim, que a gente vai entrar depois nessa questão, mas acho que o Avaí ainda, pela torcida, acho que o Avaí, pela nossa torcida e também por análise dos outros times, acho que o Avaí vai brigar ali, vai ser um time que tende a ficar ali em oitavo, sétimo, um time que vai incomodar. Espero que esteja errado, que brigue por acesso. Talvez se eu tirasse o fator coração, eu botasse meio de tabela, mas eu acho que é um time que vai conseguir brigar. Até a gente tem um fator casa interessante. A gente esgotou o número de associações, agora vai ter o check-in. Então, se a torcida pegar junto,
se os jogadores entenderem onde eles estão jogando, os jogadores chegaram, a gente tem um espírito legal, o Jair Ventura conseguir ter um trabalho interessante, dá para subir sim, não acho que é uma Série B muito difícil, mas hoje eu boto briga por G4, e tu, Fernando? Cara, concordo contigo. Também voto no briga por G4, concordo na maioria dos aspectos que tu falou. E eu queria ressaltar principalmente a parte do Jair, né? É um cara que, querendo ou não, eu tenho uma boa expectativa nele, mas ele tá chegando agora. Eu tô torcendo muito para que ele dê certo. Mas pode ser que não dê, entendeu? Então, esse que é o problema, né? Um trabalho se iniciando já para uma Série B. Seria perfeito. Eu acho que o Avaí estaria muito favorito ao acesso se o Avaí tivesse sido campeão catarinense, por exemplo, com o Jair Ventura. Pô, então já é um trabalho mais sólido, né? Já conhece melhor os jogadores, e agora chegando agora para começo de competição, e querendo ou não, com pouquíssimo tempo para trabalhar, né? O Jair vai jogar o primeiro jogo dele aí, uma semana que ele teve, né, de trabalho, ou tô errado? Então é um tempo bem curto para ele conhecer todos os jogadores. Claro que ele é um cara antenado, né? Já deveria conhecer alguns jogadores e tal, mas é difícil para ele implementar o que ele pensa assim tão rápido. Então talvez o Avaí possa sofrer um pouco nesse começo de Série B, que não seria nada anormal, até porque trocou de treinador agora. Então eu queria muito, né, que tá falando que o Avaí, a gente cravando já um acesso, mas eu acho que briga por G4 sim, porque também assim, a gente pode, o pessoal pode falar, ah, não, pô, mas o time do Avaí é ruim. Mas assim, cara, olhando para esses times da Série B, quem, tirando assim, o Atlético Paranaense, que tem um pouco mais de cacife também, cara, quem que é o time assim, porra, a ser batido aí? Eu não consigo ver, assim, para mim, nivelado por baixo. Então, pelos outros fatores que tu falou também, Felipe, da torcida, tá pegando junto, o nosso fator casa é muito forte, tem que ser muito forte na ressacada durante essa Série B, eu acho que o Avaí briga por G4 também. Então é isso, pessoal. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Pode dar aquela cornetada. Não, o Avaí vai ser campeão ou não. Vocês são muito positivos. Acho que o Avaí vai brigar para não cair, o meio de tabela. Enfim, deixe sua opinião, deixe seu like. Agora, o próximo time que a gente vai falar é outro time do estado, né? O Criciúma. O time caiu nas quartas de final, nos pênaltis, né? Foi eliminado para a equipe do Joinville. Ganhou do Avaí, né? Na ressacada, naquele jogo horrível do Avaí, que a escalação toda mexida do O Enderson. jogo aí foi complexo, né, Felipe? Mas não foi por acaso, né? Já diria o Machine, acabou que a gente pegou o Figueirense e foi ótimo. Foi ótimo ter pego o Figueirense. Então, sala do Criciúma. Acho que o Criciúma tem um bom time. Eu acho que eles caíram cedo no Catarinense. Eles no jogo contra o Joinville foi um jogo que eles pressionaram bastante, tiveram bola na trave no começo. Era um jogo para eles terem vencido, não tiveram a competência, perderam muitos gols, foram eliminados com méritos do Joinville, que futebol é bola na rede, levaram para os pênaltis e venceram, tiveram mais qualidade nos pênaltis. Mas eu acho que o time do Criciúma é interessante, tem um meio-campo ali interessante com Trindade, com o Morelli, com o Juninho, ainda tem um Felipe Matheus que está oscilando, mas é um jogador que para a Série B pode dar uma melhorada. Ele tem um problema no joelho que deu uma baixada no nível dele, mas pode melhorar. Tem o Marcelo Hermes, que é um lateral muito ofensivo, que tem uma boa bola parada, ajuda em Série B. O Rodrigo, zagueiro, tá muito bem, um zagueiro experiente, ídolo lá do Criciúma. O Castan também um zagueirinho para a Série B interessante. Acho que é um time ok, que tem boas qualidades e deve brigar por acesso. Cara, concordo contigo. Acho que a diferença, acho, do Avaí para o Criciúma é que o Criciúma já teve um trabalho mais experimentado do Zé Ricardo, né? O Jair tá chegando agora. Eu também acho que o elenco do Criciúma é pau a pau com o do Avaí, assim, cara, mesmo nível. Então, não tem por que eu não falar que não brigariam por G4 aí também, né? Tu falou briga por acesso, mas eu botei briga por G4 ali, tá? Isso. Mas vou colocar ali o Criciúma e aí tu já pode ir falando do nosso próximo time ali, Chapecoense. Ah, Chapecoense vai jogar pela Federação Catarinense ou pela Federação Gaúcha essa Série B? Alguém sabe me dizer aí? Deixa aí nos comentários, galera. enfim, vamos falar dos gaúchos aí, a Chapecoense, time que foi vice-campeão catarinense. Tem essa cisma aí de ser sempre o vice-campeão catarinense para o Avaí.
Olha, tem um trabalho do Gilmar Dalpozo que a gente sabe que é um treinador limitado, mas valoriza a defesa, um time aguerrido, vai jogar em casa agora, que a Arena Condá é um fator interessante para eles, um gramado sintético, que, querendo ou não, uma vantagem para o clube mandante, que vai estar mais acostumado a jogar no gramado. Mas eu acho o time da Chapecoense limitado, é um time que tem pouca variação, é um time só de contra-ataque, os jogadores de ataque assim, não são brilhantes, um time que tem, sei lá, o Dentinho de titular, é um time que vai brigar pro Z4. Não acho que seja rebaixado, acho que no final o Chapecoense acaba sempre se salvando. Minha torcida é para que seja rebaixado, mas eu boto ali um briga por Z4. Concordo contigo, cara. Acho que briga por Z4. Já vem nessa toada aí nos últimos anos também, a Chapecoense, né? Tá pedindo. Tá igual um time aí que a gente sabe quem é, né? Que ficou pedindo, pedindo, pedindo e uma hora caiu e agora de lá não sai mais, nem vai sair. Só sai para baixo, para D. Então, acho que também concordo contigo ali. Eu acho que o Gilmar também, já vou deixar uma opinião. Acho que o Gilmar não fica até o final do campeonato na Chapecoense. Acho que o Chapecoense também é limitado aí. Acho que talvez o fator gramado possa ser muito importante ali. Mas ano passado eu lembro da gente ter falado isso para o Brusque também, né? Que, não, que o Sim. Brusque ia se salvar no tapetinho Augusto Bauer. Cara, no final que só tomou taca e foi rebaixado. Então, não adianta ter o gramado e ser ruim, né? Uma coisa é tu ser o Botafogo, o Palmeiras, que tem o gramado e o time é bom. Outra coisa é tu ser o Brusque, que o time era ruim e foi Um rebaixado. exemplo é o Atlético Paranaense, né, que foi rebaixado com gramado Exatamente. sintético, né? Quando era É, o, bom, era vantagem, né? o gramado sintético é uma arma, mas tem que saber usar. E também tem outros 19 jogos fora de casa, né? Não adianta empatar tudo em casa e, por exemplo, e perder fora. Então, concordo, cara. Vou Chapecoense aí briga para o Z4, espero estar errado, espero que seja rebaixado e volte também para onde nunca deveria ter saído, que é a Série C. Vamos Vou lá. falar do Novo Horizontino. É um time que, se o Eduardo Batista não tivesse saído, né? Ele saiu agora, essa semana foi anunciado sua saída e a chegada do Humberto Lousa, que foi até um técnico especulado do Avaí. Acho que é um pouco mais de um decréscimo. Acho que o Eduardo Batista é um treinador melhor que o Humberto Louser, mas é um time que vem batendo na trave, bateu na trave, né, naquele jogo contra o Goiás, na 38ª rodada, que o Neto Pessoa, que está até no Criciúma agora, perdeu alguns gols. É um time que fez um bom campeonato paulista, um campeonato muito difícil de se jogar. Não tem um elenco brilhante, mas é um elenco que joga junto. Se o Humberto Louser for inteligente, deixar mais ou menos o mesmo estilo que estava ali arrumado, o Eduardo Batista é um time que tem tudo para subir. Se ficasse com o Eduardo Batista, eu diria que já tinha subido praticamente. É um dos favoritos. Eu acho que o Grêmio Novo Horizontino esse ano vai subir. É um jogo bem complicado, inclusive já falando, né, adiantando, é o primeiro jogo do Avaí, apesar da mudança de treinador, é um time que já tem uma base mais sólida. Foi eliminado ali no Paulista, até com um gol meio polêmico, né, que foi o gol do São Paulo, que teve uma falta ali no Vagninho, ex-Avaí, inclusive, e teve a falta e depois o São Paulo, acho que foi uma enfiada do Oscar, e nem sei quem fez o gol, mas foi tipo um golaço assim também, o cara deu um passe absurdo. Mas, cara, a base faz uma diferença e acho que eles já estão, né, como tu falou, Felipe, batendo na trave tem algumas temporadas. E isso pode ser que também agora seja a hora deles, né? Em algum momento vai ser, como o próprio Vila Nova, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, cara, eu tô entre briga por G4 e acesso. Mas como tu botou acesso aí, eu vou contigo nessa. Então, botar acesso, além de ser um paulista, né? A gente vê essa tendência aí dos times paulistas se destacarem bastante na Série B. A gente tá agora até com o Mirassol na Série A, por exemplo, mais um time do interior paulista. Então, acho que Novo Horizontino vamos colocar acesso. Eu só não vou colocar ele aqui como o primeiro, porque acho que a gente já tem um primeiro, né? Mas vamos falar então de outro paulista aí, o Botafogo de São Paulo. Vou começar puxando eu agora, beleza? Claro. Cara, para mim é um time que não fede nem cheira, assim, na Série B, fez um paulista até, assim, para cumprir os objetivos, né? Que eu acho que era não ser rebaixado, principalmente. O Paulista não é um time que aspira muito,
das coisas grandes ali. Para mim, briga por Z4, como todo ano, assim, time que está sempre ali da página, da segunda página da tabela, né? Não vejo ele sendo rebaixado, mas também não vejo ele passando para a primeira página. Então, para mim, briga por Z4. Concordo, tipo 13º, 14º da Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto. É um time que nem um fator casa é interessante, a gente já teve no estádio Santa Cruz, até tem o Fala Nação, né, o vlog, né, que a gente fazia antes, quando a gente foi para Ribeirão Preto, é um estádio muito grande, é longe da torcida, e a torcida não comparece em peso, né? E também tem um problema deles com a SA, enfim, tem uma briga da torcida com a própria diretoria, então tem vários fatores. Não acho que tem um time horrível para uma Série B, mas não é um time para brigar por grandes coisas. Realmente eu acho que vai se contentar em briga por Z4 e eu acho que não deve ser rebaixado. E agora vamos puxar o próximo time, que é o Paysandu, um time de muita torcida, de muitos torcedores até aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, né? Tem muitos paraenses aqui. Acho que é um time melhor que da última temporada, que eles tinham acabado de subir da Série C. É um time mais ou menos, não vejo um time incrível, o time do Paysandu. Não é um time que vai brigar por acesso, na minha visão, apesar da torcida ser bem empolgada. É uma torcida que se empolga bastante com o time, que é o papel da torcida, mas sempre puxa muito para cima, na minha visão. Não deve brigar por Z4, um time que vai sofrer, como sofreu parte da temporada passada. É um time, para mim, de meio de tabela, que eu acho que para o Paysandu, que passou algum tempo em Série C, onde disputava a Série B, brigava para não cair, ficar em meio de tabela para ele tá razoável. Eu acho que depois, consolidando um pouquinho mais em Série B, dá para eles voltarem a brigar por acesso, por título, né? Que é um time campeão também de Série B, mas eu acho que nessa temporada fica só ali em meio de tabela. Para mim também, é um time que melhor que o do ano passado, mas não o suficiente para buscar alguma coisa maior na competição. Até acho que o Paysandu está se estruturando, né? Para quem sabe daqui a pouco alçar voos maiores. Apesar da empolgação da torcida, vários torcedores do Paysandu aparecem aqui nas nossas lives, também nos nossos vídeos. Um abraço para a galera do Papão aí que vai comentar. Não fiquem bravos com a gente, tá? É só a nossa opinião. O Paysandu pode ser campeão, pode subir, pode acontecer N coisas aqui. É só uma projeção de dois torcedores havaianos. Não fiquem chateados aí com a gente. Mas eu acho que meio de tabela para o Paysandu também. Tem o nosso querido, vou dizer assim, Giovani no elenco. Estava dando uma olhada aqui no elenco do Paysandu também. Não é um elenco, meu Deus, assim, nada demais. Também tem o Edinho, o Nicolas, assim, jogadores mais tarimbados. O Rossi também está lá pelo Paysandu. Eu acho que meio de tabela baixo, assim, né? Brigando por Z4 ali, o Paysandu. Mas vou dar essa moral pro Papão e vou botar meio de tabela. Felipe, Operário de Ponta Grossa, que foi o campeão paranaense, né? Pela segunda vez, se eu não estou enganado, né? Campeão Sim. paranaense, que inclusive tem um jogador emprestado do Avaí, né? Que é o Jean Lucas, e agora trocou de técnico, tá com o Bruno Pivetti no lugar do Rafael Guanais. O que te parece Operário para essa Série B? Para mim, já digo, acho que é um time que vai incomodar, principalmente pelo fator casa ali, o Germano Krieger. Olha, é um time bem estruturado, é um time que sabe de suas limitações. A gente vê que é um time que é cheio de patrocínio, pensa primeiro em pagar as contas, primeiro em fazer o futebol direito, como tem que ser, né? Garanto que eles não fazem chantagem, assim, a gente quer ver o Avaí bem, então tem que aprovar a conta com déficit milionário. Eles primeiro pensam em estruturar, sabe que é mais importante se estruturar e depois alçar voos maiores. Não é um time incrível no papel, claro, tem um Bosquilha, que é um jogador diferenciado, tem um time ali razoável, já fez uma Série B boa, né? Brigou para subir, ficou na frente do Avaí até, mas não vejo um time assim para a gente firmar como acesso, para carimbar como acesso. Tem ex-Avaís, né? Além do Jean Lucas emprestado, tem o Thales Olex, que eles contrataram agora o Roberto, então é
um ponto negativo aí para o Operário a contratação do zagueiro Roberto. Mas eu acho que é um time que vai brigar por G4, eu acho que está no mesmo nível ali do Avaí, do Criciúma, então pode subir, pode incomodar, mas ainda não consigo cravar, então é um time que deve brigar por G4, pode subir, mas na minha projeção só vai brigar. Tem o famoso Danigol Amorim também, né? Tá por lá, né, Felipe? Atacante, do Avaí também. Que é um cara que para uma Série B, principalmente em bola aérea, incomoda, né? Faz gol de cabeça, a gente sabe que é artilheiro, tecnicamente não é brilhante, mas é um cara que incomoda, né? Vamos puxar aqui um pouquinho para o lado agora. Vamos falar do Cuiabá, time que foi rebaixado aí da Série A para a Série B, e eu já, para mim, posso cravar que esse, para mim, é um dos favoritos para acesso também. Apesar de não ter feito um grande campeonato mato-grossense, né? Para mim é um time que tem bala na agulha aí, já começou a contratar. É um time que está aí com o Gordiola também, né? Pô, treinador já tem um certo renome na Série B. Até já pegou a Série A baixa ali com o Ceará da vida, né? Mas acredito que o Cuiabá vem forte para essa Série B e é um dos times que vai pegar acesso. É um time que realmente não fez um Mato Grossense brilhante, eles perderam a final, eles já tinham um resultado favorável contra o Primavera, venceram de 2-1 fora e perderam o título em casa, tomaram 1-0 na Arena Pantanal e perderam o título. Perderam nos pênaltis até, né? Foi para os pênaltis eles perderam. Acho que o goleiro ali, o Pazinato, não é um goleiro muito bom, mas tem jogadores que já disputaram Série A com eles ali, como o próprio Bruno Alves, que é um zagueiro bom para uma Série B, tem o Mateuzinho, lateral direito, contrataram agora o Alan Pereur de volta, então, pô, tem uma dupla de zaga muito boa para uma Série B. A gente pode ver também que tem, por exemplo, o Lucas Mineiro, volante, o Denilson, volante, tem aquele Juan Christian, que já fez uma Série B boa no Vila Nova, que é um cara que entre segundo tempo incomoda. Contrataram o Edu, né, que estava no Goiás, eu acho um grande jogador. Até nem queria no Avaí, mas quem sabe o cara pode retornar à fase boa dele, fazer alguns gols. Tem aquele Eliel, que jogou na Ponte, que era uma promessa. O André Luiz, que já fez Série B boa na Ponte Preta, ponta que para uma Série B incomoda. O próprio Pedrinho, que estava no Santos ano passado, que é um bom jogador. Então, um time que, assim, não é brilhante, é um time tecnicamente incrível, mas, pô, tem jogadores que já disputaram Série A e foram bem no próprio Cuiabá. Tem um treinador que é bom treinador para nível Série B. Tem investimento, como tu falou, o fator casa deles é difícil, né? Por causa da umidade, um lugar quente, sempre é difícil jogar na Arena Pantanal. Então, acredito que o Cuiabá deve brigar por acesso ali e dá para botar como um dos favoritos e botar como acesso. Né? Colocando aqui o Cuiabá, eu estava vendo que a gente tinha esquecido o Amazonas. Já podemos falar dele então. O Amazonas, eu vou falar, cara, para mim, time meio de tabela, assim como no ano passado. E tu falou agora do Cuiabá, do fator casa, acho que o Amazonas também tem esse fator casa, não pela pressão da torcida, mas sim por ser uma viagem longa para Manaus, né? A maioria dos times, tirando o Remo e Paysandu, que vai ser uma viagem mais curta, e até o próprio Cuiabá, né? Acho que já é um pouquinho mais perto ali para eles, mas é uma viagem longa e o calor lá, a umidade, todo mundo sabe que é difícil de jogar lá em Manaus, ou até, quem sabe, em época de chuva aí também. É um time que está bem estruturado, foi o campeão amazonense, né? Me corrija se eu estiver Isso. enganado, mas pelo que eu tinha visto era isso. Foi. Mas acho que, para mim, meio de tabela, cara. Um time que vai ficar ali meio de tabela, vai roubar uns pontinhos aí de alguns times. Exatamente como foi no ano passado, assim. Não chega a brigar por G4, mas também não vai correr risco de ser rebaixado. Não, concordo, a gente sabe que eles têm um bom goleiro, né? O Renan, que passou no Avaí em 2016, é o goleiro deles. Realmente concordo, é um time bem estruturado, paga em dia, a viagem é longa, eu acho que sabe das suas limitações, então deve fazer uma campanha ali de meio de tabela também. Agora o CRB do Dadá. Já prepara aí que vai virar corte lá pro canal do Fala Regatiano, Felipe. E aí, cara, o que tu acha do CRB para essa Série B 2025?
Olha, eu acho que o CRB vem bem mal. O CRB ano passado já foi quase rebaixado. Não tem um elenco incrível e o principal é a questão política, né? A gente sabe que o Mário Marroquim, eu fiquei sabendo, pelo Dadá a gente acaba sabendo até o nome do presidente do CRB. Ele tem uma briga, né, com a torcida, não tem uma relação muito boa. Eles foram campeões alagoanos, né? Não que seja muito difícil, o campeonato muito complicado. O CSA não foi bem nessa primeira fase. Tem uma briga ali, questão que o presidente quer tirar o GG, que é um dos principais jogadores do time. O presidente do Remo até falou que o presidente do CRB estava oferecendo ele para o Remo. O Anselmo Ramon deve sair também, deve estar sendo vendido para o Goiás ou para o Atlético Paranaense, provavelmente para o Goiás. Então tá perdendo, pode perder aí os dois principais jogadores do time. Saíram do Humberto Lousa, que a gente sabe que é um treinador mais retranqueiro, que joga um pouco mais a defensiva, e contratou o Barroca, que a gente conhece bem como é o Barroca, é um cara extremamente ofensivo. Então é muita mudança, já tem essa crise, o time já não foi bem na última temporada, então acho que o CRB deve ser rebaixado essa temporada. Pelo menos é a projeção de agora, pode ser que se salve, como se salvou na temporada passada, mas acredito que o CRB deve ser rebaixado, principalmente por essa briga e por um treinador que é totalmente o oposto do antigo, então dá para ver que a diretoria nem tem um pensamento muito claro de futebol, né? E o Barroca foi contratado agora também, né? Então, assim, pro estilo de jogo do Barroca dar certo, o cara tem que estar treinando há muito tempo, assim como deu certo naquele começo pro Avaí de Série A em 2022. Então, cara, Barroca, Série B, CRB, crise política, porra, é um negócio que tem tudo para dar errado, pô. Tem tudo para dar errado pro CRB e eu vou concordar contigo. Para mim, o CRB vai retornar para a Série C, né? Um time que já esteve lá algumas temporadas. Vou colocar aqui o CRB na Série C. Dadá, não fique puto aí, meu amigo. Depois tu, como é que tu fala que o Felipe falou que o CRB não ia subir, tu falou que ia fazer o corte, tu não fez, né? O CRB se salvou ali na Bacia das Almas. Espero que tu faça um corte rindo lá depois, então, que teu time se deu bem. Bora puxar então o Atlético Paranaense, Felipe. Para mim, principal candidato ao título, né? Falou que não tem nenhum time do G12, mas o Atlético Paranaense é quase um G12, né? Um time que está sempre ali, estava, né? Sempre nas cabeças e caiu agora também em crise com o Petralha, né? Tá ficando idoso ali, senil. O pessoal tá bravo com ele, né? Mandou todo mundo lá para aquele lugar. Mas eu acho que é um time que também tem um fator casa muito forte, tem mais bala na agulha para investir, se precisar numa fase aguda, pode gastar mais. Para mim, é o virtual campeão assim da Série B. Não sei a tua opinião. Não, concordo. Claro, eles não fizeram um Paranaense incrível, né? Foram eliminados em casa ali para o Maringá, tomando 3-0. Poderiam ter tomado até mais, né? Teve um gol mal anulado do Maringá, mas só olha para um time que tem ali o Zapelli, o Filipinho, o próprio Allan Kardec, para uma Série B, o próprio Juliano, se conseguir melhorar um pouco a questão física, o Dudu, lateral direito, que ano passado estava no Criciúma, o Léo Pelé, o próprio goleiro Santos, que tá o reserva hoje, tem o Mikael, que é um goleiro jovem, muito bom goleiro. Eu acho que, para uma Série B, é um time bom ainda, apesar de toda a questão de briga política, de incertezas. Tem o próprio Luiz Fernando, que fez uma Série A boa no Atlético Goianiense, né? Então é um bom jogador para uma Série B, um nível um pouco acima. Não é um time incrível, mas é para mim de longe o melhor time da Série B. Tem um estádio muito bom, uma infraestrutura excelente, que isso conta bastante, né? O CT do Caju é muito bom, referência nível Brasil, é um estádio absurdo de Copa do Mundo, o gramado sintético que eles sabem jogar bem. É um time que deve até ser campeão da Série B, para mim, é acesso ao Atlético Paranaense. Curitiba, seu rival, né? Cara, Curitiba tá numa crise assim tremenda, né? Desde que se tornou SAF aí, a Tricorp basicamente não conseguiu nada, tá numa briga muito grande com a torcida, uma crise
gigante, cara. Agora eu não sei, né? Parece que a Tricorp quer sair. Enfim, acho que só se acontecer uma reviravolta muito grande, Curitiba não repetir o mesmo que aconteceu no passado, que foi no meio de tabela ali com o Avaí, cara. Olha, eu concordo, assim, pela grandeza, o Curitiba tem uma grandeza similar ali do Atlético Paranaense, um time que, pô, já foi campeão brasileiro, tem uma torcida muito grande que, num dia de semana, foi protestar na Faria Lima, na frente da Tricop, então mostra a força que tem a torcida, mas é um time que está em crise, é um time que já há muito tempo não está brigando por nada, foi rebaixado, a pior campanha da história com a Tricorp, fez a pior Série B da história com a Tricorp, não fez um Paranaense bom, caiu nas quartas. Então, concordo contigo, só se tiver alguma mudança, algum fator novo, mas a tendência deve ser um time que vai ser de meio de tabela por essa questão, não pela grandeza do clube, não pela torcida, que não merecia estar nessa situação, né? Até um ponto para a gente ficar atento, se o Avaí fosse se tornar SAF, é olhar os exemplos negativos, né? Do Curitiba, do próprio Vasco, do nosso rival, porque tem exemplos negativos para a gente olhar para fazer diferente e exemplos positivos para se espelhar, como, por exemplo, Botafogo, Bahia. Então, é até triste ver o Curitiba nessa situação, mas é um time que hoje é de meio de tabela de Série B. Volta Redonda, cara. Para mim, um time que vai ser fatalmente rebaixado aí nessa Série B. Um time que não tem um fator casa muito bom, né? O Raulino ali quase nunca lota, a torcida não se faz muito presente. Não vejo também o elenco do Volta Redonda assim grandes coisas. Acho que assim como Coritiba, só se acontecer uma reviravolta muito grande para ele não ser rebaixado assim, o Volta Redonda. Olha, concordo, Volta Redonda ficou muito tempo na Série C e parecia estar satisfeito com a situação, não tem um grande investimento, vai ter a menor folha da Série B, então é um time que para mim deve ser rebaixado. Não tem muita pressão, a torcida também não é muito numerosa, claro, pela proximidade do Rio de Janeiro. Você tem torcedores aí do Flamengo, do Vasco, dos times cariocas no geral, em todos os estados desses times que a gente está vendo aqui. Então, imagina numa cidade do Rio de Janeiro muito próxima, né, a capital. Então, o apoio, né, da torcida é diminuto e boa parte da torcida também torce para os times do Rio. Então, não tem aquele fator casa preponderante. É um clube que vai entrar na Série B ali para se salvar e acredito que deva ser baixado. Agora vamos pro time mais novo dessa Série B, né? O Atlético, que era um time lá de São João del Rei, que não disputava nada, né? E aí se tornou profissional recentemente e já tá aí na Série B, né? Veio galgando da D para C e da C para B. E, cara, é um time que tem bastante investimento, né, Felipe? Para mim, cara, entre meio de tabela e brigar por G4, um timezinho que é ajeitadinho. Sim, é um time ajeitado, um time que tem investimento, é uma SAF, né? Eu vou botar meio de tabela pela questão do seu primeiro ano em Série B. Claro, pode flertar ali com o G4, ficar numa uma parte mais elevada na tabela, mas acredito que o seu primeiro ano, o pensamento do clube deve ser permanecer na Série B, então acredito que para o primeiro ano deva ser um time que vai ficar em meio de tabela. Fez um jogo bem competitivo contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil, jogo maluco, gol contra, o goleiro falhando, e acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Grêmio, mas eu acho que deve ser um time que deva ficar em meio de tabela para o primeiro É, ano. esse goleiro aí, pelo amor de Deus, né? Se for ele, é só chutar, né? Fica a dica aí pros times da Série B. Então, o Atlético meio de tabela aí, depois a gente vê, né? Que lotamos aqui a categoria meio de tabela. Vamos lá. Remo, para mim, mais um que tem uma grande torcida, muito forte lá no Pará, mas tá vindo da Série C agora, apesar de que teve algumas contratações, né? Vai, vai fazer o repá aí com o Paysandu, mas briga por Z4 ou rebaixado para mim. Acho que é difícil assim esse salto da C para B,
Então eu vou colocar o Remo como briga por Z4 rebaixado aí. Olha, eu vou botar no rebaixado, porque a gente tem que botar os times que vão ser rebaixados. É um time que tem muita torcida, tem um fator casa interessante. O jogo deles na Copa do Brasil, o Criciúma, foi muito abaixo, eles foram muito mal. É um time que tem um investimento alto, tem jogadores de nome, né? Mas esse que é o problema, contratar o cara pelo nome e não pelo futebol atual. Já atrasou salário, né, no começo do ano, já tem alguns problemas. Então, eu acho que é um Demitiu o time que vai treinador brigar, também, né? né, Rodrigo demitir o Santana treinador. já saiu. Mas era uma coisa que quando o Remo subiu, né, a gente até fez um vídeo falando dos times que subiram da Série C, era uma coisa que já dava para saber que o Rodrigo Santana ia sair. Treinador muito fraco, até me surpreendeu ele ter conseguido subir com o Remo, mas eu acho que por todas essas questões, eu acho que o Remo deve ser um time que vai brigar para não cair, mas como tem que botar os rebaixados, tentar cravar, vamos botar o Remo como rebaixado. Goiás. Quer falar aí, Felipe? Olha, um time que não foi muito bem no Goiano, tava com o Jair Ventura, que é o nosso treinador atual, é, mas, assim, tu olha um elenco, o Goiás sempre numa Série B dá para botar por briga por G4. Se não fosse o Goiás em si, eu botaria meio de tabela, mas é um time que não tá numa crise tão grande. Então, eu acho que é um time que agora com o Wagner Mancini, que ano passado o Goiás também não estava bem, estava até pior que o Avaí, mas chegou o Wagner Mancini e conseguiu dar esse ânimo para o time brigar por G4. Eu acho que é um time que vai incomodar e deve brigar por G4. Concordo contigo. Acho que o Goiás não é um time que dá para se descartar numa Série B, né? E essa mudança de treinador, quem sabe já começa a dar o ânimo do Mancini que deu no ano passado, já dá no começo e consegue alguma coisa, mas é um time também que tem muita crise ali política, né? A gente até conversa com os torcedores do Goiás ali, tem muita coisa interna ali. Eu acho que vai brigar, mas meio de tabela assim também. Não é um time que eu não quero descartar o Goiás aqui, mas não parece o melhor ambiente assim, sabe? Um time que vai Sim. subir para cravar por acesso. Então podemos colocar ele ali como briga por G4 junto com Avaí, Criciúma e Operário. Pode falar da Ferroviária, né? Agora de Araraquara, vou começar falando. É um time que é SAF, tem dinheiro, não fez uma A2 o Paulista muito boa, né? Eles caíram nas quartas pro Ituano, que está na Série C, foram eliminados nos pênaltis. É, tem um elenco que, para uma Série C, é um elenco bom, mas para uma Série B briga para o G4, o Z4, né? Melhor dizendo. Primeiro ano da Ferroviária em Série B depois de muito tempo. Eles não têm um fator casa muito bom. A fonte luminosa, quando a gente vê a Ferroviária jogando, está sempre vazia. Então, acredito que deva ser um time que vai brigar por Z4 e para cravar 4, eu botaria a Ferroviária de Araraquara como um dos rebaixados. Cara, eu concordo com tudo que tu falou aí, mas tu não trocaria a Ferroviária pela Chapecoense, por exemplo? Ah, dá para trocar. Vamos trocar aí então. Vamos colocar a Chapecoense como rebaixado, né? Até porque se acontecesse ninguém ia ficar surpreso, nem muito menos triste. E vamos colocar a Ferroviária aqui na briga, até por ser um time SAF, pode, sei lá, botar uma bala a mais na agulha ali no final do campeonato, né? Mas eu concordo Também pela contigo. nossa torcida, né? Exatamente, pela nossa torcida, que é um canal clubista, então a gente tenta mesclar um pouco de realidade com clubismo aqui, então, cara, vou botar a Ferroviária aí na briga pelo Z4, mas é um time que fatalmente acho que também não vai muito longe aí, principalmente por causa de ser esse primeiro ano, e o fator casa que tu falou ali, também basicamente inexistente, né? Inclusive o Avaí fez um jogo só com a Ferroviária e perdeu, né? Na Copa do Brasil, ainda com o Augusto Inácio. O E Igor fez gol gol do para Igor. Ferroviária. Gol do Igor pela Ferroviária. América Mineiro, Felipe. Olha, é um time que é difícil descartar, é um time que tem investimento. O fator casa a gente sabe que não é preponderante, né? Apesar do Avaí ter
uma sina de nunca ganhar do América praticamente no Independência. No Novo Independência ganhou uma vez e depois na volta na Copa do Brasil acabou sendo eliminado. Mas não fez um Mineiro muito bom, não chegou na semi, mas tomou depois uma goleada do Atlético Mineiro. Semi não, chegou na final, né? Acho que chegou na final, e tomou uma goleada. Eliminou o Cruzeiro, mas não é um time assim de encher os olhos, não tem um fator casa preponderante, mas dá para botar como briga por G4 pela história do América, por ser um time que tem investimento. Talvez se não fosse o América, eu botaria meio de tabela, mas não dá para descartar um América dentro de uma Série B, né? Dá para botar ali briga por G4. Concordo contigo, cara. Não tenho nada mais a acrescentar sobre o América Mineiro, até para não ficar repetitivo. É um time que realmente na Série B não dá para descartar. Eu coloco junto com o Goiás, assim, dois times que não dá para descartar na Série B e são dois que sempre são pedrinhas no sapato do Avaí, né? Não são sempre jogos difíceis, nunca é fácil ganhar do América nem do Goiás. Então coloco eles aí nos dois na briga pelo G4. Vamos para o Atlético Goianiense, do nosso querido William Potker, que também é um dos times que foi rebaixado da Série A para a Série B. Olha, tá com o Tencate agora, que é um treinador que já tem acessos em várias divisões, na Série B também. Acabou de cair, a gente sabe que é bem estruturado, tem um CT legal, o estádio foi reformado mais recente, tem investimento, então é um time que para mim deve brigar, mas não deve subir. A gente tá botando bastante times, né, que vão brigar, porque no final a gente sabe que a Série B são vários times que podem ter combinação, que brigam durante a competição. Não necessariamente, o Avaí, por exemplo, terminou em meio de tabela ano passado, mas chegou até a brigar um pouco o G4. Então, acho que dentro de Série B dá para botar mais times, né? Então, acho que o Atlético Goianiense deve brigar por G4. Cara, eu fico num misto de meio de tabela e briga por G4, né? Eu acho que tem um treinador que, como o Tencati, que já conhece a Série B, né? Conseguiu recentemente com o Criciúma o acesso aí, pode ser um grande trunfo também para eles. Entretanto, também tem o Potker lá, né? Que, apesar que tá indo bem lá, né? O Potker, né, Felipe? Tá fazendo alguns Sim, golzinhos, né? tava na seleção, ficou na seleção do Campeonato Goiano. Vamos colocar meio de tabela, depois a gente faz um review aí, se a gente não troca alguma coisa. Pode ser? Tá. Porque senão daí fica muitos times, né? Fica, porra, 6 brigando por G4. Tá quase O, a primeira página toda. Agora o último clube, né, o Vila Nova, eu acho que o Vila Nova é sempre o time do quase na Série B, sempre briga e nunca consegue, mas eu acho que esse ano conseguiu ser campeão goiano, uma coisa que não acontecia desde 2005, com um gol no final ainda, emoção. É um time que tem um bom elenco, vem brigando há tempo aí pelo acesso, já bateu na trave 2 vezes de forma recente, já bateu na trave ali um tempinho atrás com o Emerson Maria de técnico, bateu na trave em 2008, em 99, então é um time que sempre acaba batendo na trave, mas está se estruturando, fez um sem treinamento novo muito bom, usou o dinheiro da liga para melhorar a infraestrutura, o estádio, o Oba, eles reformaram para poder jogar lá, então um fator casa interessante, um estádio bem acanhado, bem em cima. Então, eu não sei porquê, mas eu acho que para esse ano o Vila Nova vai subir, vai brigar por acesso, então eu botaria eles no começo ali como acesso. Eu também tô achando que esse ano é o ano do Vila Nova, cara. Depois de muito tempo aí, tem o Oba, que é um caldeirãozinho ali deles, né? Acho que estão, como tu falou, estão bem estruturados, né? Se estruturaram com o dinheiro da liga, que era importante fazer isso, construir CT, pensar na estrutura do clube, não gastar desenfreadamente em jogadores, né? Em folha, né? Apesar de que eles estão com uma folha alta também, mas conseguiram, acho que, mesclar com os dois, né? Investir em jogadores e investir em estrutura. Então, acho que esse é o ano que o Vila Nova sai do quase e vai conseguir o seu acesso para a Série A. Então, vamos colocar ele aqui no acesso. E aí, ficou esse o tier list. Então, vamos só fazer um cheque de sanidade aí, Felipe. Trocaria alguém, cara?
Olha, dá para botar ali o Amazonas como, sei lá, briga por Z4 também, só pra gente não botar vários times de meio de tabela, É, puxar mais um para brigar pro Z4. Que no final, assim, meio de tabela e briga pro Z4, às vezes se casa um pouco, né? Porque tem times que, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, ano passado, é um time que brigou para não ser rebaixado, mas de longe. Tem o Avaí, por exemplo, um time que brigou um pouco por acesso, mas mais de longe no começo da competição. Então, pode um time passar por outro, se modificar, né? Mas eu acho que não vai fugir muito disso, tendo uma projeção de começo de campeonato, né? a ideia era botar 4 por fileira, mas ficou assim então. Essa é a nossa tier list, né? Galera, não esquece de deixar o like aí, que é muito importante. A gente falou 45 minutos aí para vocês. Peço desculpa de novo pelo meu som. E é isso, né, Felipe? Faltou falar É, alguma coisa, cara? é isso aí, só deixa tua opinião, se concorda com a gente, se mudaria alguma coisa, se eu acho que mudaria ali o Atlético Goianiense com a América, não, tira o Vila Nova, bota o Avaí, não, a Chapecoense não vai cair a Ferroviária, comenta aí, deixa sua opinião, manda sua listinha aí que a gente troca uma ideia nos comentários. É isso aí, deixa seu like, se puder, vire membro do canal por só R$ 4,99. Valeu!